Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma muito poderosa nesse lugar. O Senhor está aqui, sabe? Que louvor maravilhoso, que adoração transbordante. Emanuel significa Deus presente, irmãos. Deus conosco. Sabe, não fique como se Ele não estivesse aqui. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Mas sabe por que Ele está aqui? Ele não está aqui por causa da música, não. A música é maravilhosa, pastor Diogo. Mas Ele não está aqui por causa da música. Ele gosta de você. Jesus gosta da música, mas Ele gosta mais de você. Ele ama você. Aleluia, Senhor. E é maravilhoso poder sentir esse amor. É maravilhoso poder retribuir esse amor. Eu costumo dizer, irmãos, que nós não vamos à igreja, nós somos igreja, mas nós não viemos aqui para receber, nós viemos aqui para dar. Mas é impossível você vir para entregar algo, para adorar a Deus, para sabe, entregar a sua adoração, sua oferta, seu amor, e você não sair daqui cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. É algo que, irmãos, não tem como você se sentir vazio quando o Espírito Santo jorra dentro de você como um rio de água viva, e ele flui, sabe, dá vontade de pular, dá vontade de correr, dá vontade de dançar. Posso escrever uma música com essa letra, pastor? Achei tremendo. Dá vontade de pular, dá vontade de correr. Já tem? Então mais uma vez eu estou atrasado. Eu ainda não consegui. Acho que eu não vou enricar escrevendo letra de música, porque não adianta. O Senhor é bom. Diga assim: o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, irmãos. Ele é muito bom, Ele é muito bom. Sabe, quando você entende que você apresenta o seu corpo, você se apresenta como sacrifício ao Senhor no momento da adoração, e o Espírito Santo toma conta de você, aí você começa a perceber que a vontade dEle, que vai se cumprindo na sua vida, ela é boa, perfeita, e você vai gostar, porque ela é agradável. Diga assim: a vontade de Deus é agradável, então eu vou gostar. Sabe, nós amamos estar na presença de Deus. Tem alguém nos visitando nessa noite? Só para mim saber, levante sua mão. Pronto. Quem está aí do lado desse pessoal, diga assim para eles: se você tem algum juízo, vai embora agora, porque Deus vai te pegar hoje. O Espírito Santo vai falar com você. Nós parecemos loucos, irmãos, para as coisas de Deus. Sabe, eu não sei com qual objetivo você saiu da sua casa para vir nessa noite, mas Deus tem algo para você nessa noite. O Senhor tem algo para você nessa noite. Diga glória a Deus. Ele te escolheu para estar aqui. Ah, irmãos, tem alguém aqui que ora em línguas? Levante sua mão. Só quem tem o dom de línguas que ora em línguas. Quando você vai orar, faça isso. Ore em línguas. Ore mais em línguas. O pastor Diogo outro dia nos deu um ensino, não foi, pastor? O poder, a eficácia de se orar em línguas. Quando na verdade quem ora em línguas, o Espírito ora de fato. Quando você vai pedir algo para Deus, que você deve pedir exatamente aquilo que você precisa, a oração em línguas é a oração eficaz. Porque quando você ora em português, sabe, irmãos, nós somos enganosos, somos manipuladores. Quando a gente vai orar em português, tu já percebeu que na hora que tu vai orar, assim, a primeira coisa que tu faz já é uma cara de choro. Senhor, oh Senhor, olha para mim. Aí tu começa a mudar a voz. Aí tu começa assim: meu Deus,
manipular a oração. Então faz o seguinte, ora em línguas, porque a palavra de Deus nos ensina que aquele que ora em línguas ora de fato. Seu espírito ora de fato, porque o Espírito Santo vai dizer para Deus: Deus, não olha para a cara desse bonito não, que ele está precisando se arrepender, ele está precisando se converter. O Espírito Santo traz arrependimento. É assim que funciona. O Espírito vai orar aquilo que nós realmente precisamos do Senhor. Por isso a oração em línguas, ela é uma bênção. Amém, irmãos? Mas nós estamos aqui para ouvir algo do Senhor. E nós vamos ouvir uma palavra do Senhor que o Senhor tem meditado. O Senhor tem nos feito meditar, sobre algo extremamente importante. E o tema da mensagem é esse: o lugar favorito de Deus. O lugar favorito. O lugar onde o Senhor ama estar. O lugar onde o Senhor gosta, onde Ele sente prazer de estar. Sabe, a palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a igreja é um lugar onde Deus está, né? O prédio é um lugar onde Deus está, porque lá em 2 Coríntios capítulo 16, versículo 16, fala que nós somos templo do Deus vivo, não é isso? Nós somos templo, morada do Espírito Santo, amém? Não precisa projetar aí ainda não. Nós somos a morada do Senhor. Mas a Bíblia também diz que o Espírito de Deus sopra onde o seu povo ajunta. Deus habita no meio dos louvores do seu povo, amém? Amém? Então quando nós nos juntamos para adorar a Deus, a presença de Deus está nesse ambiente. Mas eu gostaria que você entendesse, já sabendo dessa introdução de que nós somos templo e morada de Deus, e de que o lugar onde nós nos reunimos também é o lugar onde o Senhor gosta de estar. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmos capítulo 22. Esse é um salmo é um dos salmos, né, de Davi. Então nós vamos meditar sobre isso. É uma das palavras também que Deus, através da boca de Jesus Cristo, revelou para nós. Não é isso, irmãos? Através da boca de Jesus Cristo, o Senhor revelou essas palavras, as palavras do rei Davi, onde Deus usa na boca de Jesus essa expressão e nos relembra aquilo que Deus já havia nos revelado através da boca do rei Davi, de seus escritos, né, manuscritos. Salmo capítulo 22, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 3, amém? Salmos capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 3, não é uma leitura longa, mas Deus vai usar isso para falar nos nossos corações. Irmãos, eu não gosto muito de ser chato. Eu prefiro usar de uma forma bastante mais alegre, mais extrovertida de ministrar, para que também as pessoas não sintam peso. Mas eu gostaria de ensinar algo que eu aprendi. Quando você vai num tribunal e você está sentado e o juiz entra no tribunal, você se levanta. Quando você está numa comarca de autoridades políticas e uma autoridade entra na sala, você se levanta. Quando você está num casamento, sentado, esperando o momento de iniciar, e a noiva chega, você se levanta. Irmãos, nós devemos ficar de pé em honra, em respeito e em temor, na presença daquele que é mais importante do que todos, amém? A palavra de Deus, ela é o próprio Deus. Diga assim: a palavra é o Senhor. Então não olhe para essa palavra como se fosse um livro cheio de letras. Não, ela é uma pessoa. Ela é a pessoa do Senhor, e ela precisa entrar no seu coração, sabe, para que ela possa fazer algo novo em você, amém? Louvado seja Deus.
Salmos 22, a partir do versículo 1 diz assim, a palavra de Deus: Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás tão longe de me salvar? Tão longe das palavras do meu clamor? Deus meu, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Contudo, tu és entronizado entre os louvores de Israel. Aleluia. Feche seus olhos, curve sua cabeça, mas não durma. Eu quero orar por você. Pai Santo, em nome de Jesus, traz, Senhor, o direcionamento sobre nós nesta noite. Vem, Senhor, com teu Espírito, com tua revelação. Vem, Senhor, em nome de Jesus, com a tua graça. Revela para nós aquilo que nós precisamos aprender. Revela para nós, Senhor, aquilo que vai transformar as nossas vidas de uma vez por toda, porque nós não queremos sair daqui do mesmo jeito que nós entramos. Nós queremos sair daqui, Senhor, completamente alterados pela palavra que transforma, pela palavra, Senhor, que regenera, que restaura, que reconstrói, pela palavra que muda e que altera as nossas vidas, que é o Senhor. Então, em nome de Jesus, nós te clamamos, vem, Senhor, nesta noite, com revelação, e leva-nos ao arrependimento, e na mudança necessária, para que possamos nos tornar cada vez mais perto do Senhor, em nome de Jesus, amém. Diga amém, igreja. Podem se sentar, aleluia. Irmãos, esses dias o Senhor tem me levado a algo tão extremo, a buscar a presença dEle de uma forma tão diferente, sabe? Esses últimos dias Deus tem me levado a acordar nas madrugadas para buscar o Senhor através de oração. O Senhor tem me levado a estar quando não tem ninguém no prédio da igreja. Entregaram a chave da igreja para mim, fizeram um negócio desse, né? Aí eu posso ir lá, qualquer hora, eu vou lá, no horário que não tem ninguém, sabe, Lenilson? E fico lá andando, conversando com Deus. Eu gosto de orar caminhando. Eu fico assim, eu fico andando para lá e para cá, pisando nos... Eu acho que não tem uma cerâmicazinha lá do chão, do prédio da igreja, que eu não tenha deixado minha pegada lá, porque eu sou assim. Irmãos, e Deus tem me levado, tem me atraído. Sabe quando você fica apaixonado por Deus, de uma forma que quando você está apaixonado por alguém, e você deseja muito falar com essa pessoa, e você não se aquieta, enquanto você não consegue, você manda uma mensagem para essa pessoa, e essa pessoa não responde, e ela não visualizou, e você está com vontade de ligar, mas você não quer passar vergonha. Aí você fica esperando ela mandar de volta, e fica aquele negócio aqui dentro, remoendo dentro de você. Irmãos, é para só quem está apaixonado, ou quem já se apaixonou, conhece essa sensação. Quem aqui já se apaixonou? Levanta a mão. Ou está apaixonado? Louvado seja Deus. Irmãos, e se a pessoa visualiza e não responde, você fica louco. Meu Deus! Aí você clama, meu Deus, por que essa pessoa está me abandonando? Eita Jesus. É assim que eu estou acordando de madrugada, e eu acordo e eu fico com aquele negócio dentro de mim, eu preciso orar. E teve um dia que eu acordei, pulei da cama, e minha esposa, o que foi? Teve um pesadelo? Não, eu preciso falar com Deus. Aí ela, então vai falar lá fora. Não, estou com sono. Fui dormir agora. E ela disse que nem era para me falar dela hoje. É porque ela e eu somos assim, não tem como. Olha, eu estou com sono, vim dormir agora. Não, vai para lá. E eu fui, irmãos. E aí eu vou para o último quarto da casa, coloco aquela música e fico assim, eu estou aqui, Senhor. E é muito bom esse momento,
porque você sente de fato o Espírito fluindo, queimando, e sabe, não tem nem muita coisa para dizer, é mais para falar assim: eu te amo, é mais para falar assim: eu te quero, eu quero mais. Quanto mais tem de mim, em mim, pior eu sou. Por isso eu preciso mais de ti, Senhor. E esse é o objetivo da minha oração. Inclusive essa semana nós estávamos meditando, irmãos, sobre Judas Iscariotes, que caminhou com Cristo, que andou com o Senhor durante 3 anos. Ele estava em todos os cultos, pastor Diogo. Ele estava em todas as reuniões. Ele estava lá. Ele se ofereceu, pediu para ser um dos seguidores, para caminhar com Jesus. Jesus recebeu ele. Mas ele estava todos os dias com o Senhor, mas o Senhor nunca conseguiu entrar dentro dele. Ele estava todos os dias na presença de Deus, mas a presença de Deus nunca conseguiu penetrar no coração de Judas. Sabe por quê? Porque já tinha alguém morando lá. E nós estávamos pensando sobre isso, e o Senhor tem me feito refletir sobre esse lugar. Qual é o lugar favorito de Deus? Qual é o lugar onde o Senhor gosta muito, onde Ele deseja estar, onde Ele deseja? Coloque a mão no seu coração, repita assim comigo: eu sou o lugar favorito do Senhor. Amém? Se você disse isso, já era. Agora Ele vai começar a tocar no seu coração. Agora Ele vai começar a mexer as coisas aí dentro. Agora já era, irmão. Agora, se você disse isso, você entrou pro time dos loucos. É porque assim, as coisas de Deus, elas parecem loucura para as pessoas lá de fora. Mas Deus, Ele tem essa, sabe, Ele tem esse jeito assim meio, para nós, na visão humana, parece loucura as coisas de Deus. Porque se você for analisar, observando a história de Moisés, Faraó queria matar o menino, não queria? Aí Joquebede, que é a mãe do menino, pega o menino, bota no cesto, leva para o rio e ora para Deus: Senhor, salva meu filho, porque Faraó quer matar ele. Aí para onde Deus manda o menino? Para a casa do Faraó. Irmão, parece piada um negócio desse, não é? Se você for olhar humanamente, Deus não tem juízo nenhum, né, irmã? Mas Ele tem, Ele é o dono de toda justiça e de todo juízo, amém? Só que parece assim um negócio engraçado. Tu quer matar o menino? Porra, agora tu vai criar o menino para mim, vai sustentar ele. Faraó literalmente criou a cobra que ia morder ele no final das contas. É mais ou menos isso, mas não precisa. As coisas de Deus, irmãos, elas parecem loucura. Você não pode observar as coisas de Deus de uma forma humana. Assim como Deus desejar habitar dentro de você. Agora se faça essa pergunta: por que eu? Diga assim: por que eu? Você vai saber já já. O Senhor deseja estar nos nossos corações. Quando Deus decide nos ensinar que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, nós compreendemos isso. Davi, irmãos, a primeira pessoa que sentiu o desejo de construir uma casa para Deus, pelo menos no que está relatado ali na palavra de Deus, posso dizer isso, 1 Crônicas capítulo 17, você vai ler a história do rei Davi, que foi quem escreveu esse salmo. Você vai ver que Davi, irmãos, tu vai ter que ler o capítulo 17 todinho de 1 Crônicas, viu? Vai ser o momento em que Davi decide o seguinte. Ele diz assim, ó: eu habito em casas construídas com cedro, sabe, com madeiras boas. Eu habito em casas construídas. Enquanto Deus fica de tenda em tenda, perambulando de um lado para o outro. Eu vou fazer o seguinte: eu vou construir
uma casa para Deus. Aí ele chega para o profeta Natan e fala assim: vou construir uma casa para Deus, o que tu acha? E aí o profeta chega para ele e faz assim: segue teu coração, porque Deus está contigo. Mas aí mais tarde Deus fala com Natan e diz assim: não, desde que eu fundei todas as estruturas do universo, eu exigi casa, eu já pedi para alguém alguma casa? Irmãos, foi Deus que pediu casa para Davi, sim ou não? Claro que não. Mas Davi sentiu desejo em seu coração de construir um lugar para Deus, um lugar especial, sabe? E Deus sondou o coração de Davi e viu que o que Davi queria era algo honroso, porque Davi, ele não só obedecia a Deus, mas ele também honrava a Deus, irmãos. Só que Deus diz para ele assim: você não vai construir, porque suas mãos estão manchadas de sangue. Não é que Deus não quisesse habitar no meio de onde Davi estava ali naquele momento. Deus queria. Mas o que Deus mais quer não é que você queira estar na casa de Deus, mas é que você queira que Deus esteja em você. O que Deus mais quer não é que você deseje vir para um culto, participar de uma reunião de célula. O que Deus mais quer é que você queira Ele, é que você deseje Ele. E eu lembro de uma história de uma irmã que veio há muito tempo conversar comigo. Eu acho que nessa época eu estava na Emanuel ainda. E essa irmã estava falando comigo: irmão Kennedy, meu marido não gosta de fazer nada comigo. E esse homem não gosta de fazer nada comigo. Ele não sai para ir no shopping, ele não sai para ir no mercado, ele não sai para ir nem no grotão para fazer compra comigo. Foi tua mulher? Foi não, né? Não lembro quem foi, não. E aí eu fui falar com ele, ele diz assim: essa mulher demora demais, ela anda de loja em loja, ela demora, ela não compra nada, irmão Kenan. E fica lá passeando, perambulando. Se isso tem a ver com tua história, é só coincidência, viu? Mas Deus está falando contigo, então não é coincidência, é uma Jesuscidência, amém? E aí eu cheguei para ela e expliquei. O negócio é que homem é assim, irmão. Homem não é muito paciente, não. Esse negócio de ficar andando e não compra nada, não é desse jeito. Ele não gosta de estar nesse lugar, andando, demorando desse jeito, olhando preço, olhando cor, olhando modelo e sem levar nada. Homem é mais objetivo. Aí ela falou assim: pois é, mas ele não gosta nem de ir comigo no supermercado para fazer compra de casa. E lá a gente fica nas prateleiras, pegando as coisas, né, botando no carrinho. Então lá é mais objetivo. Aí eu cheguei para ele, falei assim: tu está percebendo que tua esposa quer que você comece a participar das coisas com ela? E aí ele: entendi, irmão, entendi. Próximo fim de semana eu vou com essa mulher fazer compra. Amém. E aí ele foi, pastor Wendy. Quando chegou na outra semana, antes da reunião da célula, eu vou fazer a visita, a mulher começa a reclamar do marido. Você vê, irmão Kennedy, ele foi comigo, mas fica de cara amarrada, fica de cara fechada, me passando vergonha na frente de todo mundo. É melhor que ele nem tivesse ido. Aí eu falei: eu não estou entendendo, irmã. Afinal, tu quer que ele vá ou tu quer que ele não vá? Ela: não, eu não quero, eu quero que ele queira ir. Vai entender um negócio desse? Mas eu acho que o coração da mulher é parecido assim com o coração de Deus, porque foi Deus que projetou a mulher. Afinal, irmão Kennedy, é para mim estar no culto ou é para mim faltar o culto? Não, nenhum dos dois. Você tem que querer ir, você tem que querer estar com Ele, você tem que desejar Ele, você tem que ser apaixonado por Ele. Você tem que entender que você só é o lugar favorito onde Ele gosta de estar contigo, onde Ele gosta de habitar, quando Ele se sente desejado por você.
Você corre e busca muitas coisas, mas não tem corrido e buscado a presença de Deus. E por que eu estou usando esse versículo aqui? Que foi o versículo que Jesus, a frase que Jesus disse lá na cruz, pastor Diogo. Ele disse: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus sai, quem está com Ele sente falta, porque percebeu que Ele saiu. Mas o que acontece com a maior parte de nós é que nós nem sabemos quando Deus está ou não está. Nós nem sabemos quando Ele saiu, ou se Ele nem veio, porque nós passamos culto após culto, reunião após reunião, brincando de sentar no banco, cantar música e gritar: aleluia, glória a Deus. E olha que aqui nem muitas pessoas que fazem isso. Infelizmente, você precisa desejar a presença dEle, para que a presença dEle esteja em você. Você precisa querer estar com Ele, para que Ele sinta prazer em estar com você. Você precisa ser atraído por Ele, para que Ele possa ser atraído por você. Você precisa clamar, buscar, chorar. Por isso que Tiago disse: chegai-vos a Deus, e se Ele se chegará a vós outros. Limpe suas mãos, pecadores. Limpe suas obras, aquilo que você faz, faça com prazer, faça com amor pelo Senhor, não faça por obrigação, porque se você faz por obrigação, eu estou obedecendo, está obedecendo mesmo, mas não tem galardão nenhum. Mas quando você faz por prazer, há um galardão. Sabe, quando você é apaixonado por Ele, e você é o lugar favorito dEle, aquilo que é a vontade dEle passa a ser a sua vontade. Você passa a ser alterado, sabe, Anderson? Não é mais você que vive, é Ele que vive através de você. As escolhas não são mais suas, as escolhas são dEle. E aí você começa a entender que você não tem um ministério, é o ministério que tem você. Esses dias chegou um rapaz para mim: pastor, eu vim aqui para o senhor orar, que Deus fala com o senhor. Chegou na minha casa: quero que o senhor ore para Deus revelar qual é o meu ministério. Eu falei: qual é o teu ministério? Pastor, porque eu quero servir a Deus. Tu quer servir a Deus? Tu está lendo a Bíblia, menino? É um rapaz, um jovem, deve ter uns 14 anos. Tu está lendo a Bíblia? Tô, pastor. Está orando? Tô, pastor. Está buscando a Deus? Tô, pastor. Então tá bom. Então deixa eu te explicar. O que tu entende de ministério? Ministério é alguma coisa que a gente faz na igreja, né? Como assim? Tem um ministério de louvor, que o pessoal, a turma aqui, né, canta bem. Inclusive vocês aprenderam direitinho, viu? O pessoal do louvor, igual eu ensinei. É brincadeira, viu, gente? Eu sou péssimo de música. Foi um dom que Deus me deu. Quando eu canto, os demônios tudinho vai embora. O problema é que as pessoas vai, pastor, junto, leva os demônios. Mas é um dom, não é? É um dom, não é? Vocês querem que eu cante aqui alguma coisa? Não, estou brincando, nem eu quero. Eu vim aqui para fazer a vontade de Deus, irmão. Deixa eu continuar aqui. Aí eu falando com esse irmão. E aí, ministério é um negócio que a gente faz. Aí tem um ministério da mídia, né? Que o povo tá lá com o celularzinho tirando foto, né? Tem um ministério de intercessão, que é o povo que ora. Então eu quero saber qual é meu ministério. Eu falei assim: meu filho, deixa eu te explicar um negócio. Ministério é uma pessoa. Ministério é o Senhor. Eu vou te explicar, anota aí, falei para ele.
ministério é uma obra impossível, feito por uma pessoa improvável, por um período indeterminado e com recurso incompleto, insuficiente, com recurso insuficiente. É uma obra impossível, feita por alguém improvável, por um tempo indeterminado, com recurso insuficiente. Obrigado, pastor Wade. Entendeu? Não vai dar certo se tu tentar fazer com as tuas próprias mãos. Você precisa entender que é Ele que tem que te usar. Sabe, levanta a mão assim para o céu. Levanta a mão aí você. Diga assim: Senhor, eis as tuas mãos, limpa elas e usa elas conforme a tua vontade. Pronto, pode baixar. Você que falou isso, está lascado. Que agora Ele vai começar a alterar a sua vida. Irmãos, mas lascado não é uma coisa ruim não, lascado é uma coisa boa. Antigamente, as pedras, né, na construção, elas eram lascadas uma na outra, até que elas fossem adaptadas e encaixadas direitinho, como se fossem lapidadas. Então, viu, você vai ser lapidado pelo Senhor, amém? Mas imagine só, irmãos, tanto Davi quanto Jesus perceberam no momento em que a presença de Deus deixou eles. Eles perceberam, eles sentiram isso. E se eles sentiram isso, é porque eles caminhavam na presença de Deus. E uma coisa interessante é que nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada do Espírito Santo, amém? Amém? Abre aí, 1 Coríntios. 1 Coríntios não, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. E como Deus disse: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eles serão o meu. Nós somos o povo de Deus. E como povo de Deus, irmãos, nós temos que entender que nós fomos comprados, fomos conquistados pelo Senhor, além de termos sido criados pelo Senhor. Mas você precisa compreender que, sendo de Deus, pertencentes a Deus, nós precisamos fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Então deixa eu fazer essa pergunta: por que às vezes você vem para a presença de Deus e pede coisas como se Ele fosse o teu servo? Por que às vezes você se coloca diante do Senhor como se você fosse o Senhor e Ele o seu empregado? Por que às vezes você pede aquilo que você quer, que às vezes nem sempre Deus dá, porque Ele não tem obrigação de dar o que você quer, quando não é o que Ele quer para você? E aí você diz assim: não vou mais. E por que às vezes, como meninos, e eu estou falando isso na direção do Espírito, você diz assim: quer saber? Se Deus não fizer isso, ou se o líder não fizer isso, ou se o pastor não fizer isso, eu vou sair da igreja. Eu vou sair da igreja. Deixa eu te explicar um negócio. Sabe por que você sai da igreja? Porque você não é igreja. E você precisa pensar seriamente se você é de fato o lugar favorito do Senhor. E se você não é, você precisa se tornar, porque foi para isso que você foi projetado. E como então eu saber que se eu sou esse lugar favorito de Deus? Você precisa sentir a presença de Deus. Você precisa saber quando Deus está presente, quando Ele fala com você. Você precisa, na direção do Espírito, conversar com Deus e ouvir a resposta do Senhor. Como saber se eu sou a casa favorita de Deus? Eu preciso ter intimidade.
sabe? Não dá para você merecer Deus. Ele diz assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Deixa eu explicar aqui para você direitinho. O Senhor te projetou com um objetivo. O Senhor te fez com um objetivo. E o objetivo tem a ver não com você, mas tem a ver com Ele. Sabe, se você está aqui, se você existe, então você precisa ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor já te deu. Você precisa ser grato ao Senhor, e você precisa buscar o Senhor como se fosse algo mais importante da sua vida. Tem gente que troca, pastor Diogo, troca Deus. Eu falei que a gente estava meditando sobre Judas, né? Essa semana passada lá na Esperança. Judas trocou Jesus por 30 moedas, mas tem gente que troca por muito menos. Por muito menos. Tem gente que critica Judas, mas tem trocado o Senhor por muito menos, sabe? 30 moedas não é 30 reais. Para vocês terem uma ideia, 30 moedas, eu fiz o estudo e é equivalente a 10% do vaso de alabastro que foi quebrado, que valia 300 denários. 30 moedas era apenas o dízimo daquilo. 300 denários, calculando numa média, como 300 diárias, a diária sendo na média de 100 reais, dá 30 mil reais, é o valor do perfume. Só uma ideia por alto, irmãos, era muito mais do que isso, mas vamos dizer que era 30 mil reais, ok? 30 mil reais. 30 moedas não era equivalente a apenas isso, porque ele comprou um terreno. Onde é que tu compra um terreno com 30 reais? Não compra. Entendeu? Ele não, né? Os fariseus compraram o terreno para ele. Enfim. Irmãos, deixa eu explicar um negócio aqui para vocês. Não troque a presença de Deus por nada. Porque nada nessa terra, nem na tua vida que tu escolheu, vale a pena perder a presença daquele que é o dono de todo o universo. Amém? Não tem nada nessa terra que vale a pena você trocar pela presença de Deus. Não tem nada, nem, sabe, para mim nem o sono, mas então você precisa compreender. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Esses dias nós estávamos refletindo, junto com o pessoal do Ministério de Teatro lá na Esperança. Como tem sido sua devocional com Deus? Como tem sido sua busca? E aí umas pessoas disseram assim: eu não busquei. Teve uma pessoa que disse: pastor, eu li um versículo da Bíblia. A reunião era no sábado. Pastor, eu li um versículo da Bíblia quarta-feira de manhã. Foi? Qual foi o versículo? Não lembro, pastor. Eu falei: meu filho, se tu não lembra é porque tu não está meditando sobre ele. Porque eu vou te falar, e eu contei para ele. Eu lendo, aí eu falei de 2 capítulos que eu estava meditando durante aqueles dias. Falei, eu lendo sobre isso. Vou até dizer aqui para vocês. Eu lendo sobre Ageu, naquele dia. São só 2 capítulos, onde Deus falou com Zorobabel e com Josué. Levaram eles a voltar para a cidade para a reconstrução do templo, da casa de Deus. E como nós estamos falando no lugar favorito de Deus, e que Davi decidiu construir a casa para o Senhor, e o Senhor disse que não era ele quem iria construir. Eu vou dizer para vocês também, porque isso tem a ver com o contexto. Deus, a glória da segunda casa. Deus então levou Ageu a falar para as pessoas o seguinte. Eu vou dizer isso aqui para a igreja, porque Deus está mandando. Veja, enquanto vocês estão construindo suas casas lindas,
Enquanto vocês estão morando em casas bonitas, eu estou sem lugar, eu estou sem morada. Por isso, aonde os caminhos de vocês levaram vocês? Porque eu sopro a colheita de vocês, e vocês têm plantado e não têm colhido, vocês têm semeado e não têm recebido o resultado do seu trabalho. Sabe por quê? Porque eu estou sem lugar, eu estou sem morada. E eu estou trazendo isso para o contexto. Deus está dizendo: eu estou sem lugar na vida de vocês. Enquanto vocês colocam muitas outras coisas como prioridade, eu não tenho lugar no coração de vocês, diz o Senhor. Por isso, aonde o caminho de vocês tem levado vocês? Olha você trabalhando, olha você correndo, olha você buscando, olha você lutando, olha você tentando alcançar. E você, quanto mais você tenta, mais distante de você se torna aquela realidade. Sabe por quê? Porque só o Senhor pode dar aquilo que você quer. Só o Senhor pode te dar. Os caminhos deles são mais altos do que os seus, os pensamentos deles são mais altos do que os seus, e são muito melhores também. Diga glória a Deus. Mas então Ageu foi levantado por eles e disseram, foi levantado por Deus e disse para eles lá, e eles disseram assim: mas nós não temos recurso. Pronto, faz o seguinte então, diz o Senhor: pega tudo que tu tem e começa a construir um lugar para mim. Eu estou dizendo para você nessa noite, eu falei isso para aquela pessoa: pega tudo que você tem agora e constrói dentro do teu coração um altar, um templo, um lugar onde você vai adorar a Deus. Pastor, eu não tenho tempo. Não fala um negócio desse não, porque a única coisa que está acabando para você é isso. A paciência, a misericórdia de Deus é infinita, dura para sempre. Mas o nosso tempo não, irmãos. Nosso tempo está acabando. Não fala para o dono do tempo que você não tem tempo. Não é que você não tem tempo, irmão, é que isso não é prioridade para você. E sabe por que não é prioridade? Porque Deus não é importante para você. E se Ele não é importante, Ele não habita num lugar onde Ele não é bem-vindo. Porque ao contrário do inimigo, Deus é um cavalheiro, Ele é um gentleman. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato, se você abrir, eu vou entrar, vou cear contigo, vou fazer morada, vou mudar a tua vida. Amém, igreja? Mas você precisa convencer, você precisa atrair, você precisa chamar o Senhor, você precisa desejar o Senhor. E outra coisa importante também, que vou trazer para o contexto dessa mensagem, é o seguinte: esse versículo que nós lemos, 2 Coríntios 6,16, diz: que comunhão há entre Deus e os ídolos? O que você pode fazer para misturar? Deus disse para Ageu, já no capítulo 2, o último capítulo desse livro, que inclusive o ministério de Ageu foi engraçado, foi assim, ó. Deus levantou ele, uma semana depois, puf. Mas ele viveu uma vida inteira. E Deus usou ele 2 semanas, uma semana, na segunda semana, acabou. Deus não fala mais através de Ageu. Mas deixa eu explicar um negócio. Até porque tinha Josué, filho de Josadaque, que era o sumo sacerdote naquela época. E Deus levantou um profeta, Ageu. Falou pouquinho, 2 capítulos só. Mas deixa eu falar um negócio. Ele foi até pouco usado, mas foi tremendamente usado. Como que é isso, pastor Kennedy? Você é doido? Sou. Mas aí a humanidade inteira sabe da história desse homem, porque está na Bíblia. E se está na Bíblia é porque é importante, é relevante. Aí Deus chega para ele e fala assim, ó: pergunta lá para Josué. Deus mandando perguntar. E eu vou perguntar agora para você a mesma coisa. Perguntar não, né? Vou explicar isso. Se alguém consagra a Deus uma carne, um sacrifício, aquela carne se torna pura? Sim ou não? Quem é que entende aqui da palavra? Sim ou não? Se torna ou não? Se alguém consagra, eu consagrei isso aqui a Deus, isso aqui se torna puro? Sim ou não? Sim, com certeza. E se eu tocar isso daqui na água, a água se torna pura? E se eu fizer um guisado com essa carne? Ou se eu tocar nessa carne aqui, nessa caixa, essa caixa se torna pura, sim ou não? Não. Sabe por quê?
Porque a pureza não se transmite assim. Mas e se eu pegar então, se alguém, sendo judeu, tocando em um corpo de um morto, ele se torna impuro até o final do dia, sim ou não? E se ele tocar aqui nessa caixa, essa caixa se torna impura, sim ou não? Sim. E se tocar aqui nessa água, a pessoa é impura, a água se torna impura? Com certeza. Por quê? Porque a impureza se transmite facilmente. Deixa eu explicar aqui para você, igreja. Eu não posso transmitir minha saúde para você, mas eu posso transmitir minha doença para você. Eu não posso transmitir a minha santidade para você, mas a iniquidade é facilmente transmissível no meio do povo de Deus. Se eu tenho um pouquinho de água, uma garrafa cheia de água mineral, e eu coloco um pouquinho de água da lama, essa água se torna impura. Mas se eu pego um pouquinho só de água da lama e encho o copo com água mineral, a água se torna pura ou não? Você beberia? Com uma gota só de água da lama, você beberia? Claro que não, sabe por quê? Porque a impureza contamina tudo. Portanto, se há no meio de nós alguém que é impuro, a gente contamina toda a adoração. Por isso vigiem, tornem-se puros diante do Senhor. Só tem um jeito, você precisa continuar bebendo de Deus. Você precisa continuar tomando dessa água até que ele transborde de dentro de você aquilo que não tem mais de impureza e saia para fora. Só tem um jeito, a água precisa continuar jorrando dentro de você até que aquilo que é impuro de dentro de você seja transbordado para fora e só reste em você aquilo que é de Deus. Aí você consegue entender que é assim que se torna o lugar favorito. Deus gosta de habitar no meio de pessoas que desejam estar na sua presença, permanecer na sua presença, estarem nele e não apenas com ele. Você precisa estar no Senhor e você precisa permanecer no Senhor. Por isso hoje, eu vou dizer primeiro tópico agora. Meu Deus, tem 10 minutos para falar 3 tópicos. Primeiro tópico, pare de dar desculpa para Deus e se arrependa de uma vez. Pare de dar desculpas. Pare de dizer, eu não tive tempo, eu não consegui, eu não sei ler, não é assim. Pare de argumentar, pare de explicar. Porque Davi não tinha explicações, pastor Diogo. Ele simplesmente se prostrava e dizia, eu errei, eu sou ruim, eu preciso do Senhor. Mas já Saul não, Saul tinha uma explicação para tudo. Saul era cheio de boas intenções, que inclusive o inferno está cheio de justificativo. Tudo ele explicava. Porque você... Rapaz, meu pastor chegou para mim outro dia. Vou me expor aqui, pastor, sou eu. Meu pastor chegou para mim outro dia. Irmãos, eu falhei na primícia. Meu pastor chegou para mim e falou assim, por que você parou de primiciar? Eu baixei a cabeça. Irmãos, antes de eu começar a falar, eu ia dizer assim, por que ele? Porque você parou de primiciar. Aí eu ia falar outra coisa. Por que isso? Porque você parou de primiciar. Não adianta dizer que a situação está apertada, irmãos. Eu fiquei pensando na minha cabeça, o que eu vou dizer para ele agora? Não adianta dizer que está apertado, porque eu estou apertado porque eu parei. Eu estou apertado por culpa minha, por infidelidade. Meu Deus. Aí eu olhei para ele e falei assim, porque eu sou um bosta. Aí ele, não, por que você parou de primiciar? Meu Deus, eu não sei o que dizer, porque não tem o que dizer. Se arrependa, pare de dar desculpa e se arrependa. Aí eu falei assim, eu decido agora, pastor. Aí ele chegou, o que é decisão? Menino, com o pastor Diogo é assim. Ele faz você se lascar sozinho, com as suas próprias palavras. Porque... oh Jesus, Tu és maravilhoso. Porque é o Espírito Santo que habita dentro de mim, me constrange.
E diante do homem de Deus não tem resposta. Se diante de um homem de Deus não tem desculpa, por que que diante de Deus tem? Meu Deus. Pare de argumentar. Saul justificava porque ele amava a posição. Davi não justificava porque ele amava a presença. Ele queria a presença. E eu disse: meu pastor, estou decidindo, a partir de agora, o senhor não vai mais me fazer essa pergunta. Me dê seu e-mail aí. Eu comecei a rir. Me dê seu e-mail, não, me dê sua chave. A partir de agora eu vou primiciar, agora eu não estou nem aí. É a segunda coisa que eu faço. Primeiro é o dízimo, depois é a primícia. Glória a Deus. E deixa eu falar um negócio para vocês. Nunca mais tem faltado. Nunca mais tem faltado, irmãos. E é engraçado isso, né? Esse é o pastor Diogo já tentou me ensinar antes. Esse é o verdadeiro conceito, a revelação do dai e dar-se-vos-á. Tu quer receber, tu precisa dar. Tu quer viver, tu tem que morrer, porque o reino de Deus é assim. Então pare de argumentar, pare de dar desculpas. Segundo tópico: conheça Deus e seja íntimo dele. Usando esse Salmo 22, que também está presente na crucificação de Cristo. Seja íntimo de Deus. Conheça quando Deus está presente. Saiba. Não viva querendo aparecer. Não viva querendo, sabe? Tem gente que só quer fazer algo para Deus, com Deus, se tiver plateia, se tiver alguém olhando, se tiver aqui em cima, pastor. Pare com isso. Busque o Senhor no secreto. Busque. O problema, pastor, é que para alguns o secreto é tão secreto que nem eles sabem que tem, que existe. Esse é o problema. Irmãos, busque o Senhor no secreto. O secreto é o quê? O secreto não está amalgamado. Não está gramável. Ah, o Instagram? Ai, meu Deus, secreto instagramável. Perdão, é porque eu não sou nerd nessas coisas de tecnologia. Eu já fui bom nisso, mas isso é passado. Instagramável, secreto instagramável. É mesmo, né, pastor? Né, postar para Deus, né? Tá postando o tempo todo. Eita, eu tô aqui na consolidação, estou aqui na visão, estou aqui na visita, estou aqui na oração, estou aqui não sei o que. Aí você pega o seu secreto e torna público, né? Mas deixa eu explicar um negócio aqui. Para intimidade com Deus, irmãos, não precisa ninguém saber não. Porque o resultado daquilo que todo mundo vê, vem daquilo que ninguém vê. O que todo mundo vê em você é o resultado daquilo que ninguém vê. Quando você, às vezes o teu secreto é imoralidade, às vezes o teu secreto é falar mal de alguém, às vezes o teu secreto é fofoca, às vezes o teu secreto é roubo, às vezes o teu secreto é isso. E aí ninguém vê Deus usando você por nada, sabe por quê? Porque você ainda não pertence ao Senhor. Você pertence a si mesmo. E vem para a igreja e quer que Deus faça aquilo que é a sua vontade. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Quando Deus tem um relacionamento com você, esse relacionamento se parece com um casamento. Tem intimidade nesse negócio, pastor. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a sua sorte. E diz assim também: você vai me buscar, e eu vou te ouvir, eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. São coisas que Deus tem só com você. Tem um negócio que Deus tem só comigo, irmãos. Não tem com mais ninguém. Tu tem um negócio aí só com Deus, só tu e Deus, que ninguém sabe. Irmãos, eu tenho um negócio que só eu e Deus sabe, Lenilson, que se eu contar para os outros vão dizer que eu sou doido. Mais do que já diz. Acredite,
Quem aqui é casado? Levanta a mão. Eita, muita gente, glória a Deus. Você tem intimidade com seu cônjuge. Você que é mulher tem intimidade com seu marido. E você que é marido tem intimidade com sua esposa. De uma forma que vocês conseguem ver, enxergar a nudez um do outro, sem sentirem vergonha, sabe? E aí você tem lá o seu relacionamento de intimidade com sua mulher ou com seu marido, sem ninguém ver, irmãos. Porque intimidade com plateia é pornografia. Presta atenção. Se você quer expor sua intimidade com Deus para todo mundo, você está estragando o seu relacionamento com o Senhor. Pare de estragar seu relacionamento com Deus. Aquilo que Deus escolheu com você é para você. Não torne público aquilo que Deus não decidiu que será público. Deixe que Ele vai revelar para quem Ele quiser, na hora que Ele quiser. Se, irmão, se Ele quiser, amém? Se Ele não quiser, pronto. Eu já fico feliz de ter um negócio só eu e Deus. Inclusive lá na glória eu vou receber uma pedra, viu? Com o meu nome, com um nome novo. Só eu e Deus vou saber. Inclusive, pastor, eu falo isso pro pessoal lá da igreja. Se tu ficar me dando trabalho assim, eu não vou deixar tu ver o meu nome que vai estar na minha pedra não, viu? Tu não vai nem saber quem eu sou lá. Mas isso é brincadeira. Óbvio. Conheça Deus, sabe? Conviva com Deus. Vou finalizar aqui. Vou finalizar falando sobre o início de tudo. Vou dizer esse último tópico. Você acha, uma pergunta. Você acha que foi coincidência você ter nascido? Você acha que foi coincidência? Pastor, deixa eu falar um negócio. Pastor, o senhor não entendeu. Eu fui rejeitado pelo meu pai. Lembre-se de quem te gerou. Lembre-se de quem te gerou. Lembre-se. Pastor, o senhor não está entendendo. Eu fui rejeitado no ventre da minha mãe. Sua história não tem início no ventre da sua mãe. Você saiu dele. Você saiu de Deus. Você saiu do coração de... Você acha mesmo que você é vencedor porque venceu uma corrida? Venceu uma corrida e uma briga. Venceu a corrida para chegar primeiro no óvulo e uma briga para poder conseguir entrar? Não foi, irmãos. Foi Ele quem te escolheu. Foi Ele quem te projetou. E Ele jamais vai se esquecer de você. Isaías capítulo 49, versículo 15. Projeta aí para nós. Isaías capítulo 49, versículo 15. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Haverá mãe que possa esquecer-se do filho a quem ainda mama, do bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou. Embora ela possa se esquecer dele, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Deus jamais vai esquecer de você. E deixa eu explicar aqui como é que é esse forjar. Deixa eu explicar aqui, pastor. Quando você pega um peixe e você tira o peixe da água, sabe o que acontece com ele? Sabe o que acontece com ele? Por que ele morre? Porque ele foi tirado da fonte de vida. Quando você pega uma árvore e tira ela da terra e deixa ela sem terra, o que acontece com ela? Por quê? Porque ela foi tirada da fonte de vida. Quando você é tirado, quando você sai do Senhor, você morre. Mas quando você é enxertado no Senhor, toda a vida obedece você, toda a criação obedece você, porque você não é só uma criação, você é filho do Criador, você é herdeiro de toda a autoridade, porque a primeira coisa que Deus falou para você, quando Ele te fez, foi: dominai. Você precisa dominar sobre os elementos, você precisa dominar sobre as circunstâncias, você precisa dominar o tempo, você precisa dominar tudo na sua vida, para que você possa ser dele e ele possa ser seu.
Você tem um domínio da sua história. Pare de dizer que você não tem condições. Pare de dizer que não dá. Pare de dizer que é difícil. Pare de dizer que você não consegue, porque essas são palavras daquele que não quer que você conheça a autoridade de Deus que há em você. Sabe por quê? Porque quando os 4 elementos estão em você, você tem toda a autoridade. Que é isso, pastor? Que 4 elementos é esse? E nós somos avatar agora, dominamos os 4 elementos. Deus te projetou. Quando Deus fez o peixe, pastor, Ele diz assim: a água produza todo peixe. Quando Deus fez as árvores, as plantas, Ele diz: terra, produza relva, e toda planta que dê semente, e a semente esteja no seu fruto, e gere segundo a sua espécie. Mas quando foi fazer você, Deus arregaçou a mão, desceu do céu e falou assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Você foi projetado por Ele. Você foi formado da terra. Depois que você foi formado da terra, já é um elemento. Veio o Espírito Santo de Deus e soprou em você, o fôlego de vida. O Espírito soprou em você o ar, o fôlego de vida. Mas isso também é a presença dEle. O Espírito soprou em você a presença dEle. Sabe qual é o problema? É que tem gente que é terra, mas quando o Espírito sopra, tem 2 coisas que você pode fazer. Primeiro, ou você manda para dentro esse fôlego, para dentro de você, e você se torna um ser vivo, vivificado pelo Senhor. Ou você, quando a presença de Deus está, você foge. A areia que foge nunca vai ter vida, pastor. Não fuja do sopro de Deus. O sopro de Deus está nesse lugar. O sopro de Deus está soprando agora no seu coração. Você não pode fugir, porque se você fugir, você jamais terá vida. Mas se você colocar isso para dentro de você, você se tornará espírito vivificante, muito mais do que alma vivente. Terceiro elemento: seu corpo é constituído de 70% de água. O que falta? O que falta? O que falta? Terra, ar, água. Falta o quê? Falta o quê? Falta o quê, igreja? Faltava o fogo. Faltava o fogo. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11. Coloca aí para mim, meu filho. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 11, disse João: eu vos batizo com água por causa do arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de que eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo! Nós precisamos do fogo de Deus, irmão. Nós precisamos do fogo de Deus. É assim que nós dominamos. Você não domina só os 4 elementos, você domina toda circunstância da sua vida. Por isso você pode dizer esse problema: cala a boca. Por isso você pode dizer aquela circunstância difícil: se aquieta. Por isso você pode dizer a Satanás e seus cachorros: vai embora. Porque você tem a autoridade de Deus. Porque você é o lugar favorito de Deus. Você é o lugar onde o Senhor gosta de estar. Você é o lugar onde Ele ama. É com você que Ele ama ficar. Agora deixa eu te dizer um negócio, para finalizar. Se Deus quer tanto morar em você, se Deus quer tanto seu coração, você acha que Satanás também não quer? Você acha que o inimigo também não quer morar aí dentro? Fique de pé no seu lugar. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que nós somos a casa do Senhor. Nós somos a morada do Senhor. Quero chamar o ministério de louvor aqui na frente.
Se Deus quer tanto habitar em você, o que o diabo quer é tudo aquilo que Deus tem. O diabo também luta para não deixar você ser a casa de Deus. Só que só tem um jeito, irmãos. O seu coração não fica vazio, essa casa não fica vazia, esse lugar não fica vazio. Se você compra um lote, um terreno, e você não plantar nada, vai ficar sem nascer nada? Vai ficar sem nascer nada, Antonioni? Vai nascer o quê? Erva daninha, espinhos, abrolhos, mato, aquilo que não serve para nada, aquilo que só serve para encher de bicho, e para sujar o lugar, e para tornar feio aquele lugar, aquele ambiente. Veja, você não é um terreno vazio, você é um jardim de delícias. Você é um jardim lindo, belo, florido, que o Senhor projetou para Ele mesmo habitar em você. Você é esse lugar. Mas o inimigo quer sujar, o inimigo quer atrapalhar. E às vezes, infelizmente, pastor Wendy, não é só o inimigo que suja, às vezes somos nós mesmos. Misericórdia, Senhor. Diga misericórdia. Às vezes você mesmo tem sujado o lugar onde o Senhor quer habitar, o lugar onde o Senhor quer estar. Às vezes você mesmo tem sujado o ambiente, sabe, tem atrapalhado a presença dEle. Irmãos, onde há sujeira, o Espírito Santo não se sente bem. Onde há iniquidade, pecado, imundícia, imoralidade, o Senhor não se sente bem, Ele não se sente à vontade, sabe? Deixa Deus falar com você nessa noite. Adore ao Senhor.